Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa celebração online, a este culto que nós transmitimos pelas redes sociais. Quero saudar aqui membros da comunidade de Gaspar, comunidade do Gaspar Alto, também amigos, amigas de longe e de perto que vêm nos acompanhando através da internet. Como saudação, quero deixar uma palavra bíblica que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 1, onde diz: foi-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. E é nesse descanso que nós entramos também quando nós meditamos na sua santa palavra, na palavra de Deus. Eu convido você a começar essa celebração, começar o seu momento de louvor, agradecendo a Deus por todas as coisas boas que Ele tem nos dado. Cantamos o primeiro hino, damos graças ao Senhor. Graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Cantemos louvores ao Trino Deus. A palavra de Deus nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, se assim você desejar, nesse momento, faça uma autoanálise, uma reflexão na sua vida e avalie onde você tem faltado com amor ao próximo, com amor a Deus, aonde você tem pecado. E coloque diante do Senhor as suas culpas, as suas fragilidades, na busca pelo seu perdão. Oremos juntos a confissão de pecados. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, eu, pessoa pobre, miserável e pecadora, confesso-te todos os meus pecados e injustiças que cometi em pensamentos, palavras e ações.
Com eles, em algum momento, causei a tua ira, merecendo o teu castigo nesta vida e na eternidade. Todos estes pecados pesam na minha consciência e me arrependo deles profundamente. Peço-te, por causa da tua misericórdia infinita e da inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, pobre pessoa pecadora. Perdoa-me todos os meus pecados. Concede-me a força do teu Espírito Santo para melhorar a minha vida. Clamamos, tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade de nós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, se essa é a nossa sincera confissão, que de fato reconhecemos os nossos pecados, nos dispomos a mudar de vida e cremos em Jesus Cristo como Senhor suficiente para o nosso perdão, para a nossa salvação, eu te peço que aí onde você está, você responda em voz alta, sim. A palavra de Deus também nos diz que Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Em virtude dessa palavra e dessa confissão, como ministro do Evangelho, eu anuncio o perdão de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Demos glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Deus de justiça e de misericórdia, que por meio da fé reúnes em um só povo pessoas de tantas nacionalidades, etnias e culturas. Ajuda-nos a perseverar na fé, naquilo que nos une. Alimenta-nos com a tua palavra para que sejamos guiados conforme a tua vontade. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um só Deus de eternidade a eternidade. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Palavra do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós neste momento de ouvir e de meditar na sua palavra. Quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já sentiu que não merecia o amor de Deus? A graça, a bondade de Deus? Alguma vez você já sentiu isso? No texto do Evangelho que nós lemos hoje, que foi lido para nós hoje, nós nos deparamos com uma situação onde uma mulher deve ter sentido isso. Jesus Cristo estava passando com seus discípulos por uma terra estrangeira, a terra de Tiro e Sidom, e os judeus não eram muito bem vistos por aquele povo. Poderíamos dizer assim que aquele povo era até mesmo hostil aos judeus. Apesar disso, de alguma maneira ou outra, a fama de Jesus Cristo deve ter chegado até aquelas cidades. E então, quando Jesus Cristo passa pelo meio daquela gente, uma mulher desconhecida, cananeia, pagã, ela vai atrás de Jesus Cristo e grita por socorro. Ela pede, clama por socorro, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A filha dessa mulher estava terrivelmente endemoniada, assim nos dizem os textos bíblicos. E a atitude de Jesus Cristo nessa história foi muito diferente do que nós estamos acostumados a ouvir nas histórias de Jesus Cristo. Completamente diferente do que nós poderíamos esperar. Num primeiro momento, ele simplesmente a ignora. Mas ela continua insistindo, continua gritando, pedindo por socorro. E os discípulos, então, pedem que Jesus mande ela embora. Jesus Cristo lembra aos discípulos do seguinte: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não era dos filhos de Israel, era uma mulher pagã. Então, à medida que ela se aproxima de Jesus Cristo, ela o adora e ela pede mais uma vez por socorro, pela cura da sua filha. Jesus Cristo dá uma resposta dura, difícil para nós de entender. Ele diz o seguinte: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorros era a forma como os judeus se referiam àqueles que não eram judeus, aos estrangeiros, aos pagãos. Jesus Cristo aqui parece irredutível. Ele veio, foi enviado apenas para ministrar em meio aos filhos de Israel, e não para os estrangeiros. Mas essa mulher dá uma resposta muito inteligente para Jesus. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus Cristo, quando ouve essa resposta, então, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E então, a filha dela foi curada, como era o desejo dela. Num primeiro momento, pode parecer que nessa história Jesus Cristo foi preconceituoso. E aqui também não é meu papel ser advogado de Jesus Cristo, muito pelo contrário, não sou eu quem tenho que defendê-lo, mas é ele quem tem que me defender. Mas nós sabemos que isso não combina muito bem com tudo que nós aprendemos de Jesus Cristo nos evangelhos. O próprio Jesus Cristo nos ensinou muitas vezes de maneira diferente. O apóstolo Pedro também admite uma vez, ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O próprio Jesus Cristo demonstrou essa verdade inúmeras vezes, quando ele conversou com a mulher samaritana na beira do poço, por exemplo, quando ele curou, fez milagres entre os pagãos, entre os estrangeiros. Muitas vezes ele enalteceu a fé dessas pessoas, assim como ele fez também ao final com essa mulher cananeia. Mas a palavra de Deus nos mostra que, de fato, Jesus Cristo foi enviado num primeiro momento apenas aos filhos de Israel. Isso não significa que Israel fosse melhor do que os outros povos,
Assim como Deus, lá no Antigo Testamento, também escolheu Israel para ser o seu povo, não porque eles fossem melhores, mas para que através deles fosse dado um testemunho para todos os povos ao redor. De jeito nenhum, os povos estrangeiros estavam excluídos da vontade e do amor desse Deus Todo-Poderoso. E por isso eu quero retomar a pergunta que eu fiz lá no começo. Alguma vez você já sentiu que não merecia, que não era digno do amor e da graça de Deus? Ou alguma vez já lhe pareceu que Deus ignorava as tuas orações, assim como Jesus Cristo, num primeiro momento, ignorou os pedidos daquela mulher? No Antigo Testamento, o profeta Isaías nos trouxe uma bonita palavra de Deus, dirigida às pessoas que aparentemente eram também excluídas do plano de Deus. Ele disse o seguinte: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. E um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Essas palavras de Deus, por meio do profeta Isaías, são muito especiais, porque elas nos mostram que no reino de Deus não há excluídos. Mesmo aqueles que aparentemente, num primeiro momento, a própria religião ou a própria lei de Deus, lá no Antigo Testamento, excluía das atividades do templo, apesar de estarem excluídos das atividades religiosas, não estavam, em momento algum, excluídos do amor e da graça de Deus. O texto de Isaías, ele vai falar dos estrangeiros, que não eram considerados dignos no tempo de Israel antigo, e também dos eunucos, que além de serem estrangeiros, eram homens que eram castrados para o serviço nas cortes reais, nos países vizinhos a Israel. E esses homens, em virtude da sua condição física e da lei dos judeus, não eram permitidos de adentrar no templo. Mas Deus se dirige a eles também com graça e com misericórdia na palavra do profeta Isaías, prometendo que por meio da fé deles, eles poderão ter um nome até mesmo mais elevado do que daquele dos filhos e filhas de Israel. Deus prometeu que chegaria um dia em que os estrangeiros, eunucos, todos aqueles que eram excluídos, poderiam se juntar à mesa do seu reino. Essa aliança, lá no tempo do Antigo Testamento, era mantida por meio da lei de Deus, que incluía na época também guardar o sábado. Mas por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos uma nova aliança que Deus firmou conosco, que não é pelo cumprimento de mandamentos, de leis, mas que é pela fé e pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós. Então eu volto mais uma vez nessa perguntinha. Você já sentiu que não merecia o amor de Deus? Já se sentiu alguma vez indigno de Deus? Então eu quero dizer para você que se por acaso alguma vez você já sentiu ou já pensou isso, você estava certo. Sim, você estava certo, porque não somente você, mas eu também, todos nós que já passamos por esse mundo, com exceção, é claro, do próprio Jesus Cristo, nós não fomos dignos, não somos dignos, merecedores do amor de Deus. Mas a boa notícia para nós é que mesmo assim, independente da nossa nacionalidade, sexo, condição física, etc. e tal, independente disso, as portas do amor de Deus estão abertas para nós, não pelo nosso merecimento, mas pela graça e pela bondade de Deus. E quando a gente reconhece que a gente é indigno do amor de Deus, na verdade, nesse momento, nós estamos mais próximos de Deus do que aqueles que acham que estão seguros em seus próprios méritos, em suas próprias atitudes e comportamentos. A filha desta mulher, ao final da história, foi realmente curada, e mais do que isso, Jesus Cristo disse para essa mulher cananeia: grande é a tua fé.
Então eu pergunto, o que quer dizer uma fé grande? Será que é uma fé inabalável, aquela pessoa que nunca tem dúvidas, nunca tem incertezas na vida, que não sofre? Uma fé, ela é grande quando aquele em que a fé é depositada é grande também. Porque existe um perigo. Nós podemos ter uma fé muito grande, mas depositada nas coisas erradas. E nesse caso, a nossa fé não vai adiantar nada. Mas nós podemos ter uma fé fraca, uma fé vacilante, mas se ela for depositada na pessoa certa, na pessoa de Jesus Cristo, então nós podemos dizer que grande é essa fé. Porque não propriamente a nossa fé é grande, mas o Deus em quem nós cremos é grande. Essa mulher cananeia teve aquilo que ela queria, não pelos seus méritos. Ela não merecia, mas os judeus também não mereciam. Os discípulos de Jesus também não mereciam essa graça e esse amor. Mas ela colocou a fé dela, ela depositou a sua fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus Cristo, a quem ela chamou de Senhor. E é por meio dessa fé que Ele nos torna dignos, nos torna justos e merecedores do seu amor e do seu reino, não por nossos méritos, mas pelos méritos e pelo sacrifício de Jesus Cristo. E eu quero lembrar aqui o que o apóstolo Paulo também nos lembra, que em Jesus Cristo não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. As coisas que nos separam, as características que nos diferenciam uns dos outros, podem até nos separar aqui entre nós, neste mundo, mas no reino de Deus, essas barreiras não são suficientes para nos separar uns dos outros e do amor de Deus em Jesus Cristo. Que essa fé possa continuar sendo nutrida por meio da palavra, no seu coração, aí na sua casa, no seu lar, em nossas comunidades. E que a paz desse Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Caminhar com os pés firmes neste chão, enquanto falta tanto pão, não posso me acomodar. Sou parte deste corpo tão doente, machucado, semblante desfigurado, falta brilho no olhar. Resiste ao cansaço e vence a timidez. Procura o teu espaço, garante a tua vez. Atrás da tua voz tão sufocada está um grito. Que sonho mais bonito está oculto em teu olhar. A verdadeira força se esconde na fraqueza. A esperança é a certeza do dia novo que há de vir. Nós somos teu povo, queremos te amar. Ensina-nos de novo um jeito de lutar. Espírito divino, vem conosco habitar. O teu povo vem guiar nessa latina escuridão. De noite ser a lua, o sol no amanhecer. Nossa fé vem aquecer e alegrar o coração. Com solos rejeitados que possam resistir. Desperta a tua igreja pra neles te servir. Quero trazer alguns avisos para a nossa comunidade. As ofertas dessa semana se destinam à própria paróquia, às comunidades locais. Você pode fazer a sua oferta, também contribuições às paróquias, à paróquia, trazendo a sua contribuição na secretaria de segunda a sexta-feira,
ou, se puder, melhor ainda, através de transferência bancária no número da conta que vai aparecer na tela. Nós queremos lembrar que eu, o pastor João e a pastora Sabina estamos disponíveis também para atendimento pastoral, na medida do possível guardando o distanciamento social, mas estamos disponíveis através do telefone, do WhatsApp, de outros meios de comunicação para uma conversa, para um desabafo, se você assim desejar. Todas as terças-feiras, às 19h30, estamos transmitindo em nosso perfil no Facebook encontros de estudos bíblicos. Nós estudamos semana passada a primeira parte dos 10 mandamentos e na próxima terça-feira vamos continuar nessa temática. E nos finais de semana você acompanha os nossos cultos por meio das nossas redes sociais. Nesse momento, então, nós queremos ter um momento de intercessão, o nosso momento de oração final. Convido você a colocar no seu pensamento, no seu coração, todas as pessoas queridas, tuas, pessoas por quem você quer interceder, motivos de gratidão, motivos de intercessão na nossa oração final. Deus bondoso e misericordioso, nós louvamos a Ti pela Tua santa palavra que nos alcança, te louvamos pela tecnologia através do qual podemos ter esse acesso, te louvamos porque somos comunidade, ainda que afastados temporariamente uns dos outros. Senhor, te agradecemos porque Tu nos aceitas, independente de quem nós sejamos, de nossa condição, Tu nos aceitas e estendes a nós o Teu reino, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Te agradecemos porque Tu tem cuidado de nós e de nossas comunidades também nesse tempo tão difícil de pandemia, de sofrimento. Senhor, nós queremos clamar a Ti por todas as pessoas que sofrem em virtude dessa pandemia, por aqueles que estão doentes, pelas famílias que estão enlutadas, Senhor, por aqueles que estão desempregados, pelos profissionais de saúde que têm lutado tanto e passado tantas dificuldades nessa batalha contra este vírus. Senhor, te pedimos, ilumina nossas autoridades para que tomem decisões sábias em prol da população. Abençoa nossas famílias, abençoa para que haja paz em meio às famílias, perdão. Abençoa nossas comunidades e nosso país. E tudo mais que trazemos em nossos corações, levamos a Ti através da oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, o Teu verbo guarda nós, combate o inimigo atroz, e a Jesus Cristo, Filho Teu, quer derrubar do trono seu.
queiram receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós sirvamos ao Senhor em paz e em alegria ao longo dessa semana e que possamos sempre nos apegar à fé, lembrando que a nossa fé não precisa ser grande. Grande é o Deus em quem nós depositamos a nossa fé. Fiquem com este Deus, na paz desse Deus, e um grande abraço a todos.